O Natal é um dos momentos mais simbólicos do ano e da história da humanidade. Além das celebrações e dos encontros em família, a data convida a reflexão, a esperança e a renovação da fé. Para falar sobre o significado do Natal e a mensagem que ele traz para os tempos de hoje, recebemos o padre José Tarcísio Rentes, vigário-geral da Arquidiocese de Chapecó e pároco da Paróquia Santo Antônio, a nossa catedral. Padre, muito obrigada por ter vindo nesse dia tão especial aqui com a gente. Muito boa tarde. Como é para o senhor falar de Natal? E quando a gente fala de significado de Natal, parece, não precisa falar porque todo mundo já sabe. Mas o mundo está tão diferente, né? A cada ano vocês se renovam para falar disso? Como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde. Então, precisa sempre voltar ao fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo, o aniversário dele, o nascimento dele. A gente não sabe, essa data foi marcada depois. Mas o Natal, ele é exatamente para celebrar o aniversário de Jesus. E a partir disso, perceber assim que Deus, ele queria estar próximo da humanidade. E essa proximidade, na simplicidade, ele se manifestou. Ali, a partir dali, reside a mensagem central que pode irradiar todas as demais reflexões. Muito além, ou muito antes, mas falando assim, não só de religião, né, da nossa Igreja Católica, é uma história, né? Um homem que viveu e que deixou um legado para o mundo, e aí veio a nossa Igreja Católica, né? E tem marcas, né? Tem comprovações, e vocês estudam isso, né? Para ser padre, tem toda essa história que se estuda de Jesus Cristo mesmo, de por onde ele passou, né? Sim, nós estudamos e a própria teologia, principalmente, que a gente estuda, os evangelhos, a história, a filosofia, então nós estudamos. Mas assim, vale bastante a experiência pessoal que cada um, isso eu desejo também aos ouvintes, aliás, os telespectadores, né? Uhum. Então, esse encontro com Jesus, fazer a experiência de Jesus. Então, o Natal, ela é uma grande festa da fé, da certeza de que Deus, ele não quis deixar o povo sozinho. Ele queria a presença. E o detalhe interessante é que Jesus, ele foi anunciado pelos profetas no passado, foi preparado, foi esperado. E lá pelas tantas, ele nasceu do jeito que as pessoas não esperavam, não nasceu nos palácios, mas nasceu no campo, numa realidade, numa região onde é que ninguém dava crédito àquela região. Isso significa, para mim, e eu desejo isso para aqueles que nos acompanham, que todos possam perceber, por mais difícil que é a situação, Jesus se faz presente na tua vida. Então, a grande mensagem, eu me desafio e vejo assim a igreja, as pessoas de fé, procuram, e a grande contribuição que elas podem fazer é fazer com que o doente, a pessoa que passa dificuldade, ela perceba a presença de Deus, de Jesus. E aí eu me arrisco a dizer, e acentuo isso bem, que o Natal é a festa da presença e não tem espaço para a indiferença. E nesse sentido é bem interessante, vejam, por exemplo, o contrário do amor nessa dinâmica não é a raiva, o ódio, mas a indiferença. Porque se nós somos indiferentes à nossa vida, o mundo ocupa com coisas às vezes vazias a nossa vida. A mesma coisa a família, os filhos. Então, quando nós somos presença, aí nós garantimos. Agora, quando nós somos indiferentes, o mundo leva. E Deus, ele queria estar presente. Ele não é indiferente a nenhum dos filhos. Por isso da beleza do Natal, por isso todos os ritos do Natal, das celebrações destes momentos. Pelo que o senhor fez lembrar agora, não é só ir à igreja, não é só fazer oração, e isso é válido também, é necessário, mas é o viver o dia a dia, né? Só que o Natal, para reforçar isso, é mais ou menos assim? Exatamente. Toda festa, ela tem que ser preparada. Então, o Natal, ele é preparado, mas além disso, tem muito a ver com a família, o ambiente de trabalho, a vida das pessoas, né? Então, não tem muita graça o Natal se tu não traz uma bagagem, né? Uma vontade de estar junto das pessoas queridas, da família. Então, o Natal realmente é uma festa à medida que tem este antes. E aí um detalhe interessante, ele volta também para a vida. À medida que nós vamos na igreja também, o ideal é que isso melhore a vida das pessoas,
que a gente, a partir disso, possa levar esperança para aqueles que perderam a esperança, fé para aqueles que... e fortalecer a solidariedade, a empatia no tempo presente, e principalmente nós que somos da tradição cristã. Então, vejam, Cristo ungido. Então, que o Natal ele nos ajude a ser cada vez mais cristão, ungido, sentir-se ungido no tempo presente e viver a vontade de Deus. Padre, para a gente encerrando, né, estamos falando para o dia 24 aqui, muitas famílias preparando para a festa, para a noite, né, para comemorar o aniversário de Jesus Cristo, mas tem muita gente no hospital, em situações, né, de acamados, pessoas com, de repente até com falta de esperança nesse dia, nesse momento. Qual a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas? Então eu quero dizer assim, que Deus se faz presente na vida destas pessoas. Principalmente, podem ter toda a certeza que Deus está, vocês estão no coração de Deus. Quero acentuar, repetir, que Natal é a celebração da fé, da empatia, da presença. Lembrem-se de São José e Maria. E é um desafio para nós isso. São José e Maria não tinham quase nada para dar na noite do nascimento a Jesus, mas eles deram presença. Então, para todos nós, os presentes são bonitos, são importantes, faz bem todo esse consumismo, a festa, mas mais do que isso é a presença, né? Então, que nós possamos ser uma presença bonita no mundo, principalmente junto das pessoas queridas, da nossa família, dos nossos amigos, e ter a certeza de que Deus, Ele também quer ser uma presença boa, nos empoderando, nos fortalecendo, fazendo com que a gente possa fazer valer a pena a nossa vida. Amém. Padre, muito obrigada pela sua participação. Boas festas, Feliz Natal, bom trabalho, né? Que o senhor trabalha bastante nessa época também. Muito obrigado e que Deus abençoe o estúdio, todos vocês e também aqueles que nos acompanham. Amém.